Salve galerinha, eu sou o professor Luiz Gustavo de Álgebra. Essa aula é voltada para os alunos do 7º ano, ok? 7º ano, você vai pegar o seu livro agora, vai lá correndo, capítulo 5, módulo 2, certo? Que fala de números positivos e números negativos. A gente já iniciou as aulas, né? Já dei as introduções lá, portanto corra lá se você ainda não viu, né? Para que você fique por dentro desse próximo conteúdo, ok? E a aula de hoje a gente vai iniciar com a reta numérica. Que reta é essa? É uma reta onde eu vou colocar os números positivos e negativos, isto é, os números inteiros. Você sabe, né? Que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né? Que são os números que vêm de menos infinito a mais infinito. Então, o que é a reta numérica? É uma reta orientada, é claro. Você vê, ó, tem uma setinha aqui, orientando o sentido dela. Ela é crescente da esquerda para a direita, certo? Eu tenho um ponto que eu chamo, na física a gente chama de marco zero, né? No caso é a origem do sistema, certo? O zero é dita origem, certo? Origem do sistema. O espaço entre um número e outro, aqui, ó, de um número até o outro, a gente chama de unidade. Ou seja, entre um número e outro, em qualquer extensão da reta, é uma unidade. Ok? Certo, gente? O sentido positivo, ó, é da esquerda para a direita, sentido positivo. Ou seja, de 0 em diante, os números todos são positivos. O sentido negativo é da direita para a esquerda, começando do zero. Aqui, ó, a partir do zero, depois do zero. Né? Então, de menos 1 a menos infinito. Repare que eu coloquei uma reticênciazinha aqui, para dizer que não tem fim. Não começa no 5 e não termina no 5. Não, a reta é infinita. Mas no quadro eu só coloquei até os menos 5 e 5. Mas pense nesse sentido, que ela é uma coisa infinita, ok? Certo, gente? Agora a gente vai falar de módulo ou valor absoluto de um número qualquer, seja ele positivo ou negativo. Repare bem, eu coloquei numa reta improvisada aqui, certo? Dois números, o menos 5 e o mais 5. O que é um módulo? Você sabe que cada número é um ponto de uma reta. A reta é um ente geométrico, então cada número se associa a um ponto dessa reta. Certo? Eu coloquei os dois números, menos 5 e 5. Note que a distância deles, algebricamente, o tamanho geométrico deles, até a origem, é de 5 unidades. Ó. Você contar, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ou seja, a distância de menos 5 até a origem é de 5 unidades. A distância de mais 5 até a origem também é de 5 unidades. Então, o que seria módulo? É esse tamanho. É o valor absoluto daquele número. Portanto, não faz sentido colocar sinal. Tudo é positivo. Tamanho, existe tamanho negativo. Aí eu dei menos 5 metros, não existe isso, né? Por exemplo. Então, módulo de menos 5 é representado por duas barras. Módulo de menos 5, módulo de 5, módulo de qualquer número. Qualquer número x que eu pegar é representado entre barras, o módulo dele. Quando você vê esse símbolo, módulo de um número, note que é o tamanho dele, é o valor absoluto, que é o próprio número, só que positivo. Então, tanto o módulo de menos 5 é 5 unidades, o 5 positivo, quanto o módulo de mais 5 também é 5 unidades. 5, entendido, pessoal? Portanto, o módulo sempre vai ser positivo, né? Módulo de menos 3 é a distância de 3 até a origem, ou seja, é 3. Módulo de mais 3, quando não aparecer sinal, é positivo. A gente já viu isso. Quando não aparece sinal, o número é positivo. É 3, ok?
Certo, gente? Por exemplo, o módulo de 100 é 100, o próprio 100, o tamanho dele. O módulo de menos 100, ok? É 100 do mesmo jeito. Tanto faz ele ser negativo ou positivo, o tamanho dele é de 100 unidades. Certo, pessoal? Então vamos continuar a nossa aula aqui, viu? Vou dar uma pausinha, mas volto já. Pronto, gente, voltando aqui. Agora a gente vai falar de números opostos e números simétricos, ok? Oposto, simétrico, é a mesma coisa, ok? Por exemplo, menos 3 é o oposto de mais 3, né? É o simétrico dele. O que é uma coisa simétrica? Que está na mesma distância, né? Em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, se você ver minha reguinha aqui, eu acho que não dá para ver, mas o número 10 aqui, 10 centímetros, bem na marcação 10. O 9 e o 11 são simétricos em relação ao 10. Estão à mesma distância. Então, tem o mesmo módulo, não é isso? Tem o mesmo, são números que têm o mesmo módulo. O módulo de menos 3 é 3 unidades, o módulo de mais 3 é 3 unidades. Mas é basicamente isso. O que é o oposto de um número? É o negativo daquele número, ou o positivo daquele número, se caso ele for negativo, né? Por exemplo, o simétrico de menos 3 é 3 positivo, né? São simétricos em relação à origem. O oposto de menos 10 é mais 10. O oposto de mais 20 é menos 20. E etc, né? Então a gente já deu para entender aqui, né, pessoal? Que é o oposto, simétrico é a mesma coisa. Agora vamos falar de antecessor e sucessor. Antecessor, o que vem antes, o nome já diz, certo? É o que está à esquerda, para cá. Está à esquerda. Assim, ele é... Só que não é qualquer número da esquerda, é o que está antes, né? Que vem logo antes. Então, quem vem antes do 3, o antecessor de 3, em outras palavras, se você observar, é o 2, né? Vem antes de 3. Então você responde 2. O antecessor de menos 4, eu fiz uma retinha aqui improvisada, seria o menos 5, né? Vem antes de menos 4, o antecessor de menos 4 é o menos 5. O sucessor de um número é o que está à direita, é o que vem logo depois daquele número, né? Então, qual é o sucessor de menos 10? Vamos supor que a gente tem uma retinha aqui, e que o menos 10. Quem vem logo depois dele é o menos 9, depois o menos 8 e assim por diante, não é isso? Então, o sucessor de menos 10 que vem logo depois, caso menos 9. O sucessor de mais 7 é o que vem depois dele, tá? À direita, que é o mais 8, né? Você tem a retazinha aqui, o mais 7, depois é o mais 8, mais 9 e reticência, etc. Então, resposta mais 8. Ok, gente. Então, agora a gente vai falar de comparação de números, que é bem facinho, ok? Comparação de números inteiros. Certo, gente? Voltando aqui. Para concluir a nossa aula, vamos falar sobre comparação, né, de números inteiros, comparando números inteiros, saber qual o maior, qual o menor. Agora eu quero que você note o seguinte: quanto mais afastado do zero, a partir dele pela direita, maior vai ser o número, né, que ele cresce nesse sentido e que ele decresce nesse sentido, ou seja, quanto mais afastado pela esquerda, menor do zero, menor é o número. Quanto mais afastado do zero pela esquerda, menor é o número. Portanto, menos 10, ele é menor do que menos 1, por exemplo. Apesar de 10 ser maior que 1 em módulo, né? Mas ele é menor porque ele está mais afastado, certo, pessoal? Só um exemplo. Então, o maior número sempre vai estar à direita, na reta. E o menor sempre vai estar à esquerda. Ou seja, o maior está sempre desse lado e o menor desse lado. Então, se eu te pedir para completar com maior ou menor esses três exemplos aqui, como é que você vai completar? É só usar esse aqui, ó. Não tem nem como errar. Esse aqui é o resumão de tudo. Menos 3, menos 1. O menor sempre está à esquerda. Ora, o menos 3 está à esquerda de
menos 1, ou seja, ele é menor. Então, menos 3 é menor do que menos 1. Mais 3 menos 2, o 3 está à direita, né? Está aqui o 3 e está aqui o menos 2. Se o 3 está à direita, ele é maior do que menos 2. Então, vamos lá, maior. Mais 5, é óbvio que é maior do que menos 3, porque ele está à direita do menos 3. E quando a gente compara o número positivo com o negativo, não tem nem dúvida, né? O positivo sempre é maior do que o negativo, certo, pessoal? Então, espero ter ajudado todos vocês, que tenham gostado da aula. Espero que estejam todos bem, estou com saudade de todos, que todos estejam bem, suas famílias, Deus proteja cada um, né? Proteja cada um de nós, dessa situação que a gente está vivendo. Espero o mais breve possível tudo se normalizar, se Deus quiser. Ele quer, porque Ele é bom, certo, gente? E mande as fotos das atividades, vou estar sempre respondendo com vocês, mas mande sempre as fotos das atividades do roteiro, ok? Estou falando um pouquinho baixo porque já é madrugada, né? Eu não quero incomodar os vizinhos, sei lá, quem está dormindo nos outros quartos. Viu, pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá bom? Tchau.